Então, vamos lá. A gente vai descobrir hoje como a arte, num dos períodos mais caóticos da história, simplesmente deixou de ser só um enfeite de palácio para se transformar numa arma. E que arma, hein? Uma arma ideológica forjada no fogo da Revolução Francesa. Uau, dá pra quase sentir essa atmosfera, né? Imagina só, Paris, prestes a explodir. E no meio daquele cheiro de pólvora, dos gritos por liberdade, a arte, aquela arte que antes só mostrava a calmaria dos salões, bom, ela estava se preparando para ir pra rua, sabe? Para lutar nas trincheiras de uma verdadeira guerra cultural. E aí fica a pergunta, né? Aquela pergunta que está no centro de toda essa história. Em tempos de revolução, qual é o papel de um artista? É para ser só um espectador? Um cronista do caos? Ou será que o artista deve pegar em armas, ou melhor dizendo, nos pincéis, e ir para a luta? Bom, a Revolução Francesa não deixou nenhuma dúvida sobre a resposta. Mas claro, para entender o tamanho desse terremoto, a gente precisa primeiro dar uma olhada no mundo que ele derrubou. Antes de 1789, a arte francesa era, basicamente, o espelho de uma elite que vivia numa verdadeira bolha dourada, sabe? Completamente por fora da realidade do resto do país. O estilo que bombava na época era o rococó. Pensa naquelas pinturas do François Boucher, do Jean-Honoré Fragonard, e tudo de uma leveza, quase flutua, sabe? Festinhas em jardins, uns flertes, tudo numa fantasia de cores bem suaves, ou seja, uma coisa totalmente desconectada da vida real da imensa maioria do povo. E aqui está o ponto central da coisa toda. Enquanto a nobreza ficava lá, curtindo essas cenas de paraíso, o povo passava fome na rua. Para quem não tinha nem pão para comer, essas pinturas não eram bonitas. Eram um insulto. Elas eram a prova, ali, pintada na tela, da futilidade e da injustiça de um sistema que simplesmente precisava cair. E quando o sistema caiu, a arte dele caiu junto. Simples assim. A queda da Bastilha não foi só a queda de uma prisão. Foi a demolição de toda uma estética. Uma nova era pedia, claro, uma nova arte. E com um propósito completamente diferente, a partir daí, a regra do jogo mudou. Não bastava a arte ser só bonita. Beleza por si só era inútil. A arte agora tinha uma missão. Ela precisava educar, ensinar os valores da República, inspirar heroísmo e, acima de tudo, ela tinha que ser uma ferramenta de propaganda. Uma arma para conquistar mentes e corações. E a mudança de estilo foi, nossa, radical. É só olhar para essa comparação. Aquela coisa toda ornamental e frívola do rococó foi varrida do mapa. No lugar entrou a seriedade do neoclassicismo. Então saiu o bucólico, entra o heróico. Saiu o aristocrático, entra o cívico. A inspiração dos revolucionários veio lá de trás, da austeridade e da virtude da Roma e da Grécia Antiga. Era isso que eles queriam para construir a nova França. Agora, se existe uma pessoa que é a cara dessa fusão, às vezes até brutal, entre arte e política, esse alguém é Jacques-Louis David. Ele não foi só um pintor, de jeito nenhum. Ele foi o grande arquiteto visual da Revolução. E o mais curioso é que, mesmo antes da Revolução estourar de vez, o David já pintava coisas como O Juramento dos Horácios. É uma obra que fala sobre o sacrifício pela pátria, sabe? Colocando isso acima de qualquer laço familiar, de qualquer coisa pessoal. É quase como se ele já estivesse, talvez sem nem perceber, preparando o terreno ideológico para o que estava por vir. Aí, quando a Revolução começou para valer, o David não pensou duas vezes, ele mergulhou de cabeça. Deixou de ser apenas um artista para virar um verdadeiro soldado da causa. Ele virou propagandista, organizador dos festivais da República, um político super influente e membro do temido Comitê de Segurança Pública. E a obra-prima dele nesse período todo, A Morte de Marat, mostra perfeitamente esse poder da arte. Olha só, o David não pintou só a cena de um assassinato. Ele pegou um líder radical que foi morto e o transformou num mártir, num santo, um santo leigo da Revolução. A pintura é silenciosa, é trágica e tem uma força política. Nossa, é avassaladora. É simplesmente propaganda genial. Mas, claro, essa revolução visual não dependia só das grandes telas do David. Foi preciso criar toda uma nova linguagem, cheia de símbolos para conseguir unir a nação em torno de uma identidade nova. E esses símbolos se espalharam por tudo quanto é canto. A Marianne, por exemplo, que era uma figura de uma mulher do povo, deu um rosto para a República. Aquele chapéu vermelho, barrete frígio, que era usado pelos escravos libertos lá na Roma Antiga.
virou o grande símbolo da liberdade. Eram imagens simples, diretas, que conseguiam passar a mensagem da Revolução até para quem não sabia ler. Agora a gente precisa falar de uma coisa séria. O lema da Revolução era liberdade, igualdade, fraternidade. Uma promessa que parecia universal, mas, na prática, essa promessa tinha limites bem claros. E as mulheres? Bom, elas ficaram do lado de fora. Pensa bem, as mulheres marcharam, lutaram, morreram pela Revolução, mas na hora de distribuir os direitos elas foram simplesmente esquecidas. A tal igualdade era, na verdade, para os homens. E o mundo da arte, que se dizia tão engajado politicamente, refletiu essa contradição de um jeito implacável. E essa tabela aqui, ela resume a história toda de um jeito brutal. Olha só esses 3 destinos. Jacques Louis David, o homem, revolucionário, alinhado com o poder, ele foi celebrado e sobreviveu a todas as mudanças. Já a Elisabeth Vigée Lebrun, pintora da rainha Maria Antonieta, teve que fugir para o exílio para salvar a própria pele. E aí, o destino mais trágico de todos, o de Olympe de Gouges. Ela era revolucionária, feminista, autora da Declaração dos Direitos da Mulher, e por ousar pedir igualdade de verdade, ela foi para a guilhotina. Bom, o tempo passou, e aquele fervor mais radical da Revolução foi diminuindo, mas a sua estética, aquela arma visual que a Revolução criou, se mostrou, bem, surpreendentemente adaptável. Com o fim do período do terror e a chegada de Napoleão ao poder, o neoclassicismo não morreu, muito pelo contrário. Aquele estilo, que nasceu para celebrar as virtudes da República, foi muito espertamente reaproveitado para glorificar o poder imperial de um homem só, Napoleão Bonaparte. Eram as mesmas colunas gregas, as mesmas poses de herói, só que agora tudo isso servia para construir o mito do novo imperador. E essa, no fim das contas, é a grande lição. A Revolução Francesa deixou bem claro uma coisa: a arte nunca é neutra. Ela tem o lado, ela constrói heróis e também constrói vilões. Ela decide o que a gente deve lembrar e o que deve ser esquecido. A arte é, e sempre foi, um campo de batalha. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão. Essa arte da Revolução foi uma arma que passou de mão em mão. Serviu à República, serviu ao terror e depois serviu ao Império. A pergunta que fica tanto para aquela época quanto para hoje é a seguinte: quando a arte vira uma arma, quem é que controla a mira? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, curtir e comentar. E até o próximo vídeo!